Olá, meus amigos, começando mais um Pod Alfa de Alfaia Rodrigues, onde tudo começou, lá na nossa infância. Eu, Luciano e um monte de amigos brincamos de quê, meu caro professor? Nem te conto, brincamos de quase tudo, futebol, basquete, ping-pong, MMA. Inclusive lá na rua, senhor Alexandre, teve um cara lá que virou biólogo. Sério? Você lembra do pé de pizza? É sério? Virou biólogo, dos bons. Não sabia não dessa. Igual a nossa convidada aí, a professora, educadora, bióloga Michele Mamer. Seja bem-vinda, Michele. Obrigado, meninos. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Vamos que vamos. Vamos bater um bate-papo. Vamos lá. Vamos conhecer pouquinho mais da biologia e vamos conhecer mais um pouquinho da Michele. Vamos lá. Michele, seguinte, como é que foi tua infância? Onde que foi? Brincava de quê? Era Maria Moleque? Ia pra rua? Como é que foi, Michele? Olha, tudo não começou pra mim, mas minha família é da Alfaia Rodrigues também. Sério? Somos parentes, tudo da Alfaia. Meu pai e minha mãe se conheceram ali, gente. Olha a coincidência. Olha, minha mãe morou lá, né? É. Então, de certa forma, começou ali, né? Minha história. Mas a minha infância foi tranquila. Mudei muito de casa, mudei muito de cidade. Era cigana. Por conta do serviço do meu pai, né? Outros tempos. E nem por conta. Ele é de empresa em empresa, enfim. Mas foi uma infância muito tranquila. Não era Maria Moleque. Era menina. Eu era uma princesa. Brincava muito de Barbie. Eu tinha muita sorte de ter. Eu tenho uma irmã que ela é só quase 11 meses mais nova que eu. Então, minha melhor amiga, assim, nesse sentido. Então, a gente foi muito unida. Então, É tipo gêmea. Tipo gêmea. Então, a gente tinha o nosso fantástico mundo ali, do nosso quartinho, com todos os nossos brinquedos. Meu pai até tentou, coitado, deu skate, deu carrinho. Dizia ele que a gente tinha coleção de carrinho. Mas, assim, era dele, óbvio, né? Ele quis dizer que era nossa, mas nunca foi nossa. Porque a gente nunca pôde mexer, na verdade, né? Então, isso aí E aí ele forçou, é de desconfiar. Ele forçou assim, ó, um skate. Aí quando ele entrava no quarto, tinha virado o carro alegórico da Barbie, sabe? E ele assim, ele desistiu um pouco, né? De tentar. Mas eu tenho o meu Transformers até hoje, que eu ganhei de controle remoto, eu tenho lá. Aí é Sério? Tenho. Eu tenho muito. Não fala nem Transform, que eu tenho coleção, deixa quieto. Eu não consegui guardar nenhum brinquedo. Eu tenho meu os videogames, os meus videogames todos, porque quem jogava era meu pai. Mas eu tenho o Atari até o PS4 para o PS4, né? Caramba. Mas eu tenho todos, Nintendinho, Caramba, Super NES, tenho tudo. Tenho tudo guardado. Um dia ainda vou construir um móvel e colocar todos ali bem bonitinho. Bacana. O Luciano tem de CD aí. Ah, isso aí é outra história, né, cara? Meu xodó são os meus CDs. Tem cara. 378 milhões de CDs. Tá lá. É muito legal, né? Legal. Meu avô também virou tem. um museu. Meu avô do também CD. tem. CDs também? Muito. Ele tem Vinil? um guarda-roupa, assim, de 4 portas, só de CD. E os discos de vinil a gente não se desfez também. Tá tudo lá em casa Então eu vou guardado. ter uma fortuna lá guardada. Ele tem. Disco de vinil, então, ele tem muito. Michele, e aí chegou a escola. Como é que tu era na escola? Boa aluna? Gostava de ciências? Como é que era? Gostava. Eu era boa aluna, pelo incrível que pareça, eu era bem tímida. Eu acho que pela questão da gente mudar muito de escola, né? Até no Rio de Janeiro. Minha família é uma parte do Rio de Janeiro. Então a gente morou no Rio de Janeiro, aí a gente mudava muito de escola, então eu era um pouco tímida. E para tentar suprir essa timidez, eu estudava, porque eu tinha vergonha de fazer amigos, mas é bom que os que eu fiz... Duraram pra sempre. Pra sempre. Inclusive, casei com um deles. Olha. Meu marido eu conheci no seu 6º Ramon. ano. Seu Ramon. Conheci no 6º ano na E ele escola. desde o 6º ano de olho. Diz que Só de sim, mas eu olho. duvido, né? Só de olho, mano. A gente discutia muito. Eu falei assim, você não tá de Era o mim, Tom não. Jerry? Era. Porque ele me provocava na escola. Puxava cabelo, aquelas coisinhas de menino. Sou beata, você vai na missa todo domingo. E eu falava, você é um herege? Eu falava, olha que doida. Eu falava assim pra ele. Olha a discussão no 6º ano, hein? 6º ano, a gente Já era intelectual a discussão. tu vê? A gente já. Mas foi uma infância, graças a Deus, muito tranquila, muito cercada de muito amor, assim, minha família. Eu lembro muito da minha mãe, dos meus pais brincarem com a gente, Muito sabe? presente, né? São pais novos, né? Foram pais novos. Então eu acho que eles eram, mesmo com todo esse serviço do meu pai, meus avós muito presentes. Então eu tenho ótimas recordações da infância. Dá uma saudade, assim. Michele, e aí chegou a parte que chegou a você se tornar uma adulta.
E aí, como é que... Chorei, né? Quando eu fiz 18. Sério? Ano novo, chorei muito. Chorei muito. Eu falei, não quero fazer 18 Primeira anos. vez que eu ouço isso, porque a Chorei. pessoa solta fogos e Eu fui tudo, uma né? adolescente muito feliz. Eu não fui de aprontar. E assim, eu fui criança quando tinha que ser criança. Brinquei de Barbie até meus 14 anos. Aí fui pro ensino médio, olhei pra cara da minha melhor amiga e falei assim, Ângela, não dá pra gente brincar mais de Barbie. Aí a gente guardou nossas Barbies. E, então, assim, eu fui adolescente, então, e foi muito bom. Não fui aquela adolescente problemática. Eu acho que me ajudou muito na época. Eu ia muito para grupo de jovens de igreja, então me ajudou muito a ser empática, a ter compaixão pelas pessoas, entender um pouco. Acho que até por isso que depois eu, mesmo sendo bióloga, eu fui ser professora. Aprender a perdoar os amigos. Deixa, que vai estar lá nos votos. A gente casar na igreja, a gente não vai casar na igreja, vai estar lá nos votos. Mas eu acho que eu fui... Aí, no ano que eu fiz 18, no ano novo, eu chorava, eu falei, eu não quero. E ninguém entendendo do lado, Não, todo mundo não. fazendo festa. Falei, gente, vocês não Morreu entendem, alguém? é tão bom. Minha adolescência foi tão boa. Não fui sair muito, minha mãe não me deixava muito, só assim, 16, 17 anos, aí a mãe deixou sair um pouco. Mas eu fui muito feliz, fui uma adolescente muito feliz, assim. Sempre no caminho certo, assim. E aí estudou, e aí da onde surgiu a biologia? Então, a biologia, eu até estava comentando, né, com você antes de começar o programa. Eu sei exatamente o dia que eu escolhi ser bióloga. Eu estava morando em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em 1992. E aí teve a convenção da Rio 92, Isso, né? Que foi muito importante para o nosso país, né? Sobre sustentabilidade, começou a se falar no país sobre aquecimento global. E eu estava no 5º ano da escola, tinha 10 anos de idade. E aí o governo do Rio de Janeiro, ele distribuiu nosso material na época, foi todo reciclado. Então deu uma agenda toda de papel reciclado, colorida, e tinha mensagens falando de sustentabilidade, falando de reciclagem, e eu achei aquilo tão fantástico que eu tenho minha agenda até hoje, tá? Foi inovador pra você? Foi. Fez assim... Deu um clique? Foi. Minha cabeça assim abriu pra esse mundo, pra educação ambiental, na verdade. Você estava na 5ª série? Tava na 5ª série. E aí eu lembro... Sabe, eu assistia as coisas sobre... Eu acho que tinha uma professora que também falava muito, né? Incentivava. Ela falava muito do que estava acontecendo. E aí foi o que aconteceu, assim, minha cabeça abriu e eu falei, é isso, eu quero falar disso. E tanto que eu tenho minha agenda até hoje, tá lá, toda sem capa, mas eu tenho minha agenda com as minhas anotações, minhas fotinhas da Xuxa lá dentro. Que show da Xuxa é esse, Que show da Xuxa é esse? Foi, e eu lembro, assim, o ano certinho. Pra mim foi muito... sei lá, não sei se é libertador, não sei qual é a palavra, assim, foi muito... abriu meu olho, assim, minha mente, porque eu queria. E na faculdade, como é que foi? A faculdade foi muito boa. Eu entrei muito jovem, com 17, e hoje, né, com 42, eu acho que eu poderia ter esperado um pouco, talvez, eu acho que eu era muito imatura. Hoje eu vendo porque meus professores eram muito bons e eu acho que eu aproveitei pouco, né? Entendi. Mas de repente acho foi... que não é tarde, não. Eu acho que tu não perdeu tempo, assim, eu posso esperar. Se você esperasse, talvez não fosse. Talvez não fosse. E assim, e aí tive um pouco de dificuldade no primeiro ano, pois eu vim de colégio público. Então, em algumas matérias eu fiquei muito perdida, porque os professores falavam, lembra aquilo que vocês viram no passado, no ensino médio? Eu pensando, não vi nada, meu Deus do céu, o que ele está falando? Né? Então, eu tive um pouco de dificuldade e assim... Mas depois foi se adaptando. Aí foi tranquilo. Depois engatou a primeira, foi só o primeiro ano. Até cheguei a repetir em física e matemática. Olha aí, tá vendo? Tá vendo, pessoal, que você... se você repetiu alguma fase aí, segue em frente. Segue em frente que vai dar certo. Não desista, vai né? dar certo. Desista. Sim. E aí, na faculdade... E assim, uma coisa que eu sempre soube que é ser bióloga. Em Santos, como eu não tinha dinheiro para bancar, fazer faculdade em outro lugar, eu fui fazer Santa Cecília, né? Então, minha mãe pagava metade, minha avó pagava metade, todo mundo se juntava, conseguia pagar minha mensalidade. Vamos fazer a rifa aqui. Aquela fase. Não, aquela né? ilusão. Ainda eu sempre comento isso com meus alunos. Quem quer fazer biologia, achando que não vai fazer cálculo, que não vai calcular nada, mentira. Tem todos os anos, tem matemática, você tem física, tem química, todos os anos. E aí, entrei e comecei a fazer biologia marinha, porque tinha 2 opções aqui, né, na Baixada. Ou
a Unisantos, que era biologia normal, né, era licenciatura, ou bacharelado em marinha na Santa Cecília. E eu queria o bacharel. Aí fui fazer biologia marinha. A faculdade começou em março. Em abril eu consegui estágio, já, no Horto de São Vicente. E eu morava na Rua do Horto, rápido, né? Eu morava na Rua do Horto. Mentira. E aí eu falei, é lá. Era pra ser. Era pra ser. Consegui, apareceu lá, estágio voluntário. Eu falei, vou lá na minha rua, não tô fazendo nada, né? Fui, consegui meu estágio e comecei lá em abril de 2000. E fiquei lá por 5 anos, até depois de formado. Ficou o quê? Estudando os eu era bichinhos estagiária e tal, de, ou manuseando eles? Então, eu era estagiária a princípio, você não tinha divisão. Tá. Eu era estagiária tanto de educação ambiental, no atendimento das escolas, então a gente fazia monitoria pelo parque, né? Falando de reciclagem, sustentabilidade, falava da Mata Atlântica, falava um pouquinho de cada animal que tinha lá. Mas também, depois, como não tinha divisão, eu trabalhava também com a zoologia. Aí sim que também era bem legal, que era com o manejo dos animais silvestres. E eu adorava, né? Cheguei lá medrosa, porque tem que pegar o jacaré. E eu falei, pô, lá na Alfaia Rodrigues tinha gente medrosa também com bicho. Luciano, então, ó, não podia ver um bicho que saia correndo? Não acredito. O quê? Ele subia no muro, o que ele fazia? Ele virava ninja, meu irmão. Não, aí... Mas lá não dava tempo de ter medo, né? Porque a gente tinha que fazer. Não, tinha que fazer. Aí a gente... E era muito legal, assim. Acho que foi... Uma experiência bacana, Foi, acho que uma das melhores épocas da minha vida foi de estágio. Porque ali eu me apaixonei por silvestres. Me apaixonei por zoológicos. E deixei a biologia marinha de um pouco de lado. Mas aquele rapaz da sexta série não tava ali junto não na tava, biologia. Não. Cada um foi pro seu... Só de butuca pra chegar a hora. A gente se formou na escola e foi cada um pro seu lado. Aí todo mundo seguiu o seu caminho. Seguiu o seu caminho. Você apegava aos animais lá? Eu, a ponto de levar pra casa. Hoje não pode nessas coisas, mas naquela época tinha filhote de macaco prego que precisava tomar o leite de madrugada. Eu morava na rua, então quando eu subia a rua, eu ia de bicicleta, com a bicicletinha, e na cesta tinha um pano branco, minha mãe da sacada já gritava, já me xingava dali, filha da mãe! Falei, calma, eu já começava a rir. Mas bicho pra dentro de casa. E aí é só bichinho moleza, gatinho, cachorrinho, só. E aí... tatu bola, ficava com o macaco como se fosse o bebê ali, dava mamadeira, era gambá. Nossa, coati, levei muito bicho pra casa. Nossa, cobra. Às vezes eu subia quando vinha com o saco preto. O preto já era. Eu tava andando fazendo a trilha, achei uma cobra morta e eu tinha que fazer, né, a biópsia da cobra. Sério? E aí vinha com o saco preto. Aí minha mãe, tipo, às vezes chegava em casa, abria o freezer pra tirar o frango, tinha um saco preto no congelador. Aí ela também, não acredito. Eu falei, mãe, amanhã eu volto, porque se eu deixasse lá ia estragar o final de semana. Se fosse uma mãe mais aventureira, você fala, isso aqui é pra fazer petisco? Já é pra minha mãe não era aventureira, não. O pessoal caiçara antigamente era assim. Cabeça de macaco, era comer beija-flor. Olha as ideias. Olha as ideias. Michele, não. Qual que era o maior desafio nesse período do estágio? Meu maior desafio? No zoológico... teve alguns, Luciano. Teve alguns. Acho que o primeiro é fazer as pessoas entender regras, né? O ser humano, tem gente que não entende algumas regras, né? Você tem ali o afastamento, olha o nome da cerquinha, chama-se afastamento. É pra você se afastar do bicho, né? E aí as pessoas pulavam. Então, às vezes, eu tava de plantão no final de semana... Aí ela bateu lá no setor, né? Oi, por favor, estagiário, biólogo, alguém responsável? Pois não. A chave do meu carro, fui mexer com o macaco e ele puxou pra dentro do assim. Falei, então, hoje é sábado, só segunda-feira. Porque não é qualquer pessoa que entra... Acontecia isso? Direto. Isso. Eles vão brincar com aquela inocência, macaco é ligeirão. Fralda de bebê... cigarro, jogava as coisas lá dentro. Pra ver o macaco fumando. Cutucava com alguma... porque ele pegava e colocava na boca. Eles imitam, ele colocava na boca. O ser humano é idiota, né, meu? E aí a gente passava o dia inteiro, plantão, tentando resolver esses BOs. E, por exemplo, no recinto dos macacos pregos, ninguém entrava a não ser um único tratador, que tá lá até hoje, inclusive, né? E ele só permitiu a entrada desse cara na época. Desculpa de interromper, esse horto era do Morro do Voturuá ali? Esse mesmo. Eu morei ali naquela rua um tempo. Na Anitta Costa? Então eu do morava canalzinho. ali. Eu morava ali. Foram vizinhos. Tu tem 42, eu tenho 46, vou para 46 agora em dezembro.
Eu morei lá com 18, 19. O meu foi isso. É mais ou menos essa 17. fase aí, porque tu começou 17, aí ficou mais 5 anos. Foi isso aí. Talvez a gente se via e nem... E eu fiquei lá ainda depois de formada, né? Então você tinha esse pessoal que tinha que resolver esses BOs e aí não tem muito o que fazer. Aí, ou então era um estresse no final de semana, porque o povo jogava de tudo realmente para todos os bichos. E aí você tinha que ficar passando sermão e as pessoas não gostam, né? Elas não entendem que elas estão erradas. Ela acha porque ela pagou, ela tem direito. É sempre assim, né? Não, eu acho que talvez se fosse pago, talvez Era gratuito. Era gratuito. Então, eu acho que era gratuito, pior pelo fato de ser gratuito, sabe? Porque eu acho que se fosse pago, inibiria eu acho. Agora é gratuito. É de o pessoal grátis. achava que podia fazer o que quisesse, né? Mas eu acho que sem dúvida o principal assim desafio como estagiária de biologia era fazer as pessoas entenderem, porque sempre teve eu não sei como é que eu posso falar, sempre teve as pessoas acham que zoológico associam a maus tratos a animais, isso. Não é verdade? E, gente, é totalmente ao contrário. Eu sou bem defensora de zoológicos nesse ponto. Os animais do horto, por exemplo, todos eles são oriundos de tráfico de animais ou de apreensão da polícia ambiental. Não se compra animais, é proibido comprar animal. Então, a gente não comprava animal. Então, o leão que estava lá, né, que até faleceu uns anos atrás, porque o leão vive pouco, né, as pessoas, morreu porque... Não, gente, um leão vive em média na natureza. Na natureza vive 13, 14 anos. Só? Em cativeiro ele viveu 25. Então, assim... Tá no lucro. Tá no lucro, né? Então, a gente explicar isso. Então, o leão, esse primeiro macho, ele ia pro circo. Foi interceptado pela polícia. Chegou lá com 3 meses, tanto que ele não tinha nem unha. Porque os traficantes arrancam as garras para não machucar o domador do circo. Até arrepia a maldade. Então, assim, aí tem que colocar em algum lugar. E mandavam pra gente. A gente não pode receber. A gente recebeu uma ordem uma vez, não podia receber mais animais porque já estava lotado. Mas as pessoas deixavam a caixa. Você chegava de manhã sempre para trabalhar, você via a caixa de papelão, você já sabia que tinha bicho ali dentro. Mas que tipo de animais eles deixavam lá? Sagui, o que mais tinha. Sagui tem um monte, né? Sagui, mesmo porque sagui de tufo branco não é daqui, é do Nordeste. Né? É Mata Atlântica do Nordeste. Aquele que tem o as pelinho orelhinhas branco. Tá. E aí o tráfico traz para o Sudeste e vende. Só que no Sudeste a gente tem o nosso de tufo preto. E aí ou a pessoa soltava, que é um grande problema, sim, porque né, de competição por território, ou ficava lá, porque dependendo do que se o animal precisasse tratar, dificilmente um animal, ele assim, um zoológico pequeno como o horto, trabalhar com reabilitação. Um animal que depois que ele é retirado pequeno da natureza, dificilmente ele volta, porque ele não teve aquele cuidado. Acostumado a não caçar, exatamente, não ele não vai saber. Então a gente desmistificar isso que zoológico maltrata, claro que o zoológico a princípio, se você for olhar na história, ele foi criado realmente para exibir e ter lucro. Colocar até pessoas, né, no zoológico. Tinha pessoas que tinham alguma deficiência física, eram exibidas no zoológico. Então, lembro da mulher barbada no circo. Anões, olha, mulher assim, barbada. Então você tinha isso. Então, realmente, a história não é boa. Mas as coisas foram mudando. Então, um dos objetivos de zoológico é você trabalhar realmente a educação ambiental, que era o que eu amava durante aqueles 5 anos que eu fiquei lá. Eu amava trabalhar com educação ambiental, que era exatamente isso, educar as pessoas, né, para como se comportar no zoológico, entender, porque acho que se as pessoas não entendem, elas também, a culpa não é delas, elas não tiveram essa... São ignorantes. Então a gente precisa ensinar. Naquela área. Né? Então, eu acho que para mim o desafio maior era esse. Na verdade, a gente não tratava mal o animal. É o alfabetizar, né? Você alfabetiza a pessoa com a consciência. Exato. Né? Então, assim, a gente está lá, tinha que ensinar. As pessoas não nascem sabendo. E, às vezes, o meio que elas crescem colabora também para elas terem uma outra opinião. Então, a gente tem que... Então, eu trabalhava muito com essa ideia de desmistificar aquilo aqui, né? Ô, Michele, tu viveu 5 anos lá no horto, acredito que tu ama aquele lugar. Demais. E como é que tá a situação do horto nos dias atuais? Na pandemia,
como tudo fechou, Foi triste. né? Então ele fechou. E a gente teve em 2020, junto com a pandemia, teve um período de muitas chuvas na região. Então uma parte do morro ali desmoronou, Caramba. né? Quando você, não sei se vocês só sobe no outro, você tem a subidinha da Sabesp ali. Então aquele lugar aquela parte estava interditada porque desmoronou um pouco o morro. E a partir daí não teve estrutura, a prefeitura deixou nem aí. Então não tem ideia de reabrir por enquanto. Mas os animais estão lá. Sim, todos estão lá. Os que, assim, uma coisa que o Horto, pelo que eu converso, né, ainda com o pessoal que trabalha lá, diz é que eles não pegam mais animais e se for reabrir, a ideia é não pegar mais nenhum animal exótico, tipo leão, que é lá o que tem de exótico, por exemplo, é hipopótamo, tá o hipopótamo lá, né? Só que o hipopótamo come verdura, essas coisas, já é um negócio mais barato. O leão come carne, também tem tudo isso. Exatamente. O peso, a carne tá baratinha aqui no Brasil, E aí tá ele tinha a barato. dieta dele, né? Então um dia era o frango, que era uma carne menos gordurosa, porque Sim, como ele tinha... sim. E todo mundo falava, mas esse espaço é pequeno. Eu falei, não, gente, existem regras. Então, Tem um mínimo, né? Tem um mínimo que o IBAMA exige. Então, se o lugar pode construir maior, tudo bem, senão vai construir no mínimo que é exigido. Eu acho que é pequeno, a prefeitura acha pequena? Sim, mas é a medida que está ali e que pode ser feita. Então, na verdade, hoje tá fechado porque Por enquanto não tem, acho que um interesse. porque a em prefeitura reabrir. Ela poderia ter um meio olhar... que abandonou, Sim. meio não, abandonou Sim. em não reformular ali uma reforma. É um lugar... E os que eles- bichinhos, tipo assim, tá o Léo, se depender deles, os funcionários vão embora com o passar do tempo, os bichos vão morrer, que é fato, É isso. e tá tudo certo, né? Eu Ninguém acho fala assim, nada. né? Minha opinião. Eu Aquilo vejo, ali é histórico, eu vejo pô. pelo Horto de Santos. Você não quer ter o bicho lá? Tudo bem, porque realmente dá trabalho, demanda dinheiro, porque a alimentação, são os cuidados veterinários, você tem todo um trabalho de enriquecimento. Não é só Sim. construir o quadradinho e jogar o bicho ali. Você tem que ambientar aquilo tudo. É Você tem um reformas, trabalho, etc. né? Você tem um trabalho com os animais. Acho assim, né? Você não quer ter, porque hoje em dia não dá mais para ser um zoológico, tudo bem, destina aos animais. E elimina. Aproveita a área verde que tem ali. Elimina. Que área verde que a gente tem em São Vicente hoje, gente? Você olha o Horto de Santos como ficou... Na Só época, os morros, né? Na época De do verde, que o só os Horto de morros. São Vicente era, né, anos 2000 e pouquinho que bombava, assim, o Horto de Santos era um lugar largado também. E você vê hoje como ele se transformou num lugar tão gostoso, tão acolhedor. É isso. E aí eles optaram em não ter bicho nenhum. Então é uma área verde. E eu acho que falta isso pra gente. Ali é na pro cidade. pessoal passear, né? Namorar, Poxa, faz um ficar- evento, faz alguma coisa. Lá no Horto de Santos sempre tem. Tipo, o pessoal Fazer que um é atleta. piquenique. No Horto de Santos você não precisa nem agendar, assim, né? Você vai lá, dá o seu nome, olha, eu vou fazer um piquenique de aniversário com meu filho. Pode fazer, moça. É tão legal a administração assim, e eu acho que falta isso, né? Falta segurança. Então a gente já sabe... pelo boca a boca, que tem animais que foram roubados, porque você não tem segurança dos animais. Então, assim, é uma situação triste para um lugar que foi tão lindo, né? É bonito. Eu ali. falo, é um dos meus lugares preferidos da vida. É bonitinho pra caramba Não, da ali. vida. Acho É que pequeno, eu fui mas é muito bem feliz organizado ali. Acho que tudo que eu tenho, minha visão como bióloga, como profissional, ética, foi do pessoal que trabalhou comigo lá. Foi formado A ali. médica veterinária que trabalhou ali, que foi a doutora Sandra Pérez, se aposentou. O biólogo, que era o João Nóbrega, que hoje ele também não está mais lá. Então, esses profissionais... Sabe quando você olhava assim, é assim que eu quero ser que nem eles. Tanto que o João foi meu orientador de TCC, a Sandra é uma super amiga, ainda querida. E me acolheram muito, quando eu cheguei lá com 17 anos, me ensinaram. Então, assim, eles são muito éticos. Então esse negócio que maltratava os animais nunca existiu, né? É claro, o leão tá sujo. É porque, às vezes, vou falar, gente, a gente queria prender eles para poder limpar ali. Ele não quer entrar, vou fazer o quê? Vou anestesiar, dar um dardo no bicho só para prender? Deixa ele ali, Com então. risco dele morrer? Uma hora ele vai entrar, sabe? Então, as pessoas, elas têm uma visão muito deturpada. Mas eu acho que é mais por causa do circo, né? Eu acho que sim. Semelhança Acho com o que sempre circo. vai ter. O circo era muito judiação e tal, né? Pra poder Sim. adestrar os bichos, aquela coisa toda, com chicote, com não sei o quê. E aí você traz pra onde tem eu vou um falar, bicho também. Só que poderia ali fazer coisas muito legais. A gente já chegou uma época que o Horto estava todo reformado, tudo da gente... Você tem congressos nacionais de zoológicos que a gente já organizou
né? Teve, tipo, o ano, São Vicente que vai organizar. A gente organizou, e que foi tão legal, veio biólogos, veterinários, estudantes do Brasil inteiro participar. Era muito legal. Querendo ou não, gira a economia da região Claro também, né? gira, Hospedagem, né? alimentação. E eu vou falar, não tem problema nenhum enriquece. você cobrar a entrada, né? Porque o dinheiro, se ele for revertido para manutenção do Sim. parque, tudo certo, né? Acho que não tem esse problema. Michele, aí acabou o estágio. E aí, como é que tu foi parar na sala de aula, menina? Fala isso aí pra gente. Deu frio na barriga, o mundo dando entrou aquelas lá. voltas gigantes, né? Um vizinho meu, Danita Costa, ele morava assim umas 3 casas depois, nem sabia, eu soube até depois, né, na faculdade, chamado, acho que você conhece, Renato Pereira? Conheço! Nosso diretor. Conheço! Ele era da minha sala na faculdade. Ele começou a fazer faculdade antes, trancou. E aí ele voltou quando no meu 2º ano, ele entrou. Diz ele que ele, né, depois que a gente se formou, a gente ficou amigo, né, porque a gente morava perto, pegava carona com ele. E aí, ele era super CDF, né? Aí eu falei, era ele que eu ia fazer prova em dupla. E aí, ele acabou a faculdade e aí ele que me convidou, porque ele era professor de ciências, mas como a escola cresceu, tava com mais salas, ele não ia dar conta, e ele me convidou se eu não queria ser professora, porque ele assistiu umas apresentações minhas de trabalho, achava que eu levava jeito, enfim. Quer entrar nessa aventura? Quer entrar nessa aventura. Culpado é o Renato. Culpado é o Renato, você acredita? Caramba. E aí, cá estou eu, 20 anos na sala de aula já. E você era bem jovenzinha, recém-saída da faculdade. Já fui a professora mais jovem da escola. E como é que hoje, é? Né? Não é te outra confundiam história, mas... com alunos? Ô, aluna, senta aí. Então, né, gente, 20 anos atrás, não tinha esses cabelos brancos, não tinha esses quilinhos a mais, então eu achava, era legal. Mas no começo eu ficava meio insegura, assim, né? Porque eu falo, o mundo dá voltas, olha. Por isso que eu falo para meus alunos, gente, estudem. Porque um professor meu da faculdade falou uma frase uma vez, eu nunca esqueci. Eu levei, vou falar, no primeiro ano, assim, ó, química, não entendia nada, química, porque eu não tive química, Martim Afonso, meus professores nem apareciam pra dar Eu aula. não entendo até hoje. Nossa, eles não iam. E aí eu cheguei lá, assim, professor, eu preciso, sei lá, de 12 pontos pra passar direto. Ele falou, eu vou te dar. Ele falou, aí eu olhei pra cara dele, como assim? 12 pontos, tava retida já, né, gente? Nem que eu tirasse 10 na prova. Ele assim, não, sabe o que eu vou te passar? Porque um dia você vai precisar da química. E eu não reprovo ninguém. Quem reprova é a vida. Você vai precisar da química um dia. Eita. Aí eu pensava, nada, né? Vou ser bióloga, não sei o quê. E aí, peguei aula de quê? 9º ano. E o que eu, antigamente, né? No 9º aprendia, era em ciências. Química. Cara. E aí eu fui, estudar. Fazer o intensivão. Fui fazer o intensivão pra lembrar. E sabia que vinha a voz do professor Leite, o nome dele. Só vinha aquela cabeçona assim, grandona falando. Sim. Não reprovo ninguém, quem reprova é a vida. Eu Ele falei, estava estava certo. Ele estava certo. E a partir disso eu falei, não, agora eu vou ter que levar tudo muito a sério, porque agora eu vou, né, ter a responsabilidade de passar isso pros alunos. E naquela época bombava, não tem boi. Hoje não, hoje época... com a reforma do ensino, você tem química, física e biologia desde o 6º ano. Não tem mais essa divisão, né? Antigamente era 6º ano, ecologia... Mas aí não pode bombar mais, né? Então, no particular ainda repete, né? A gente pouca coisa. Porque assim, eles têm... Eu falo, gente, vocês têm recuperação, né? Não é possível repetir de ano. Mas é uma coisa que eu achei errado esse negócio de não bombar o aluno. Porque você coloca profissionais sem capacitação. Sem amor. Lá na escola a gente pega muito firme. Mas a gente sabe que em alguns outros colégios, sim, tem que abrir público, você tem, ali. Mas lá na escola a gente pega bem firme. Na verdade, a ideia é a gente não tem um número grande de retenções, porque eu acho que a gente trabalha muito com eles a ideia de que você perde tempo. Eu falei, gente, uma das coisas mais preciosas que a gente tem na vida é tempo. Não me faça perder tempo, porque o tempo perdido a gente não recupera. E eu não quero te ver daqui a 1 ano, 2 anos, na minha classe de novo. Eu falei assim, professor vai não embora. acordou hoje, eu vou embora. pegar no pé hoje do João. Não, a gente não acorda assim, né? Então, se a gente chama atenção, porque a gente sabe que lá na frente vai precisar. A gente sabe, o que talvez muitos alunos não saibam, como é duro um pai pagar a escola. Exato. A gente tem muitos casos do pai chegar lá...
pensar em tirar porque ele não sabe o que fazer, principalmente depois da pandemia. Então, muitas vezes, isso não chega para os filhos, né? Porque eles querem resguardar o filho daquele problema da família. E a gente sabe, e eu falo assim, não é possível, né, que ele não dê o valor. Eu falo porque eu estudei a vida inteira em colégio público e sempre quis estudar no colégio particular e minha família não tinha condições. Então, assim, hoje eu tento conscientizar eles isso, a oportunidade que eles estão tendo na vida. Verdade. Né? Meus pais se matavam para pagar colégio particular e eu até não tava hoje, nem... não é barato, né, gente? Não é barato. Pode ser um colégio de bairro menor ou um colégio... É muito caro. Você tem colégios aí que a mensalidade é mais de 4, 5 mil reais. Porque não é só mensalidade, são livros, material, lanche, o transporte. É a roupa, é o uniforme. Então, assim... Presentinho pros amigos todo mês, os aniversariantes. As atividades da escola, então você vai ter um passeio, você vai ter uma saída de campo, vai ter um trabalho prático. E eles precisam... Então, assim, é um investimento, né? Eu falo, se vocês fazem tudo direitinho até ensino médio, lá o pai tá suando, tá pagando, depois vocês podem prestar um vestibular numa faculdade pública. E é isso, né? Mas é que hoje em dia é muito difícil para eles entenderem, né? Todo mundo quer ser youtuber, influenciador. Olha, eu vou te falar, hein? Dá mais dinheiro. Então. E o pior é que é verdade. Infelizmente, dá mais dinheiro. Hoje ganha mais dinheiro quem não estudou do que quem estudou. Essa é a verdade. Então, mas eu falo pra eles, gente, mudou, né? Sejam influenciadores bons influenciadores, né? Então, às vezes você não tem o hábito de leitura, o que você vai falar no seu canal do YouTube? Só bobagem. Só bobagem. Tem gente aí que já falou que a gente não tinha conteúdo. Sério? Mas por que não tem conteúdo? Porque não tem. Safadeza, mulher pelada, polêmica, discussão, religião. Essas coisas, política, a gente evita. Exato. Porque cada um tem a sua. Exato. Tá tudo bem, tá tudo foco, certo. Assim, cada programa tem um foco, né? O foco não é isso, então... Aqui é inspirar pessoas com histórias de pessoas que tiveram sucesso na vida, pessoas que se formaram, né? que vão... quem tá assistindo vai olhar e falar, pô, eu também posso, caramba, eu queria, ela conseguiu, eu também consigo então, né? Aquela coisa toda, você motiva as pessoas. Sim. Agora, a internet tá saturada disso aí, só briga, polêmica, discussão, aí não... qualquer horário que sobra da aula, eles vamos ver um videozinho do não sei da... Não, gente, não tem nada a ver, Michele, nós já passamos dessa fase. Exato. Né, velhinha? Não, esse papo todo aí, cara, de discussão, de polêmica, deu até um suadouro. Dá calor. Dá calor porque a gente já lembra das tretas, aquela coisa toda que dá mal-estar. Que nem todo convidado chega e fala, pô, entrei leve, saí leve, sossegado, tô feliz. Né? Das memórias que vocês me fizeram relembrar. Ele lembra de quem? E a gente lembra deles. Desde quem? Mundial Refrigeração, seu ambiente na temperatura certa. Empresa com mais de 20 anos no mercado, atendimento a 5 estrelas. Eles trabalham com manutenção, instalação e vendas de condicionadores de ar. E temos também a Turtle, uma camisaria refinada, confeccionada com algodão egípcio lá da terra do faraó. E ao comprar uma camisa da Turtle, você também ajuda algumas instituições, SOS Câncer, SOS Bichos, Missão África, Turtle. E temos aí também os nossos amigos da Tela VIP. Você quer fazer o seu podcast, o seu comercial, algo relacionado à gravação profissional, entre em contato com eles, procurando nas redes sociais, @TelaVip. Toca daí, Lu. Michele, seguinte, a gente vive num mundo hoje totalmente consumista, capitalista, eu quero, eu vou comprar. Como é que faz para a molecada entender a importância da sustentabilidade, da conservação do meio ambiente? É difícil? É fácil? Né? A gente é bombardeado o tempo inteiro com vídeos. Então você assiste está assistindo um vídeo passando os stories no Instagram, né? Aí entre um story e outro tem lá propaganda de alguma coisa. Então o cérebro da criança é bombardeado o tempo inteiro, do adolescente a comprar, a consumir. E isso é uma coisa, e assim, que faz falta, e eu faço questão de inserir na minha matéria, não tá nos livros. Falei assim, gente, a diferença de ser consumidor e ser consumista. Então a gente
você comprar porque você precisa. Por necessidade, por sua necessidade, sim, então, ou comprar tudo bem por você compulsão. ter 2 calças jeans, né? Ixi, eu falo a Então, mesma assim, coisa. E aí mas você ter 10, 12. Você pergunta na sala, quantos tênis vocês têm? Eu tenho uns 15 tênis. Eu falei, quantos pés você tem, meu amigo? Né? Então, assim, é muito legal. Não, eu falo porque eu tenho minhas coisas. E é um trabalho. Eu já fui essa pessoa consumista. Já fui muito. Né? Não, mas tem gente que tem o hobby. Então. Que não, o Luciano tem CD, mas ele não ouve CD. Então. Todos não. Ouço, pô. Não, todos não. Entendeu? Mas eu acho assim, que se a gente não agora tentar conscientizar de jovem, não adianta tentar depois. É muito difícil o adulto mudar, né? E ele vai passar isso para os filhos dele. Mas o que está faltando no estudo, na educação, isso aí eu digo desde de particular até municipal. Sim. E tudo, que eu vejo muito é a educação financeira. Nossa, se você coloca a educação financeira em prioridade, sim, você vai fazer uma sociedade muito mais centrada. Porque a primeira coisa, quando ela faz, que ela vai trabalhar, que ela ganha um cartãozinho de crédito, 2, 3 mil, 4 mil, mas ela ganha 1.000, ela gasta os 4 mil porque ela acha que aquele dinheiro é dele. Por quê? Não teve educação financeira. Sim. Né? Hoje algumas escolas já estão inserindo isso em pequeno. Eu sei que ensino fundamental, poucas. Ensino médio tem como itinerante, né? Os itinerários lá, né? Eles têm essa parte. Já estão começando a inserir. Que aí é reforma lá do ensino médio. Mas olha o ano que a gente é importante, eu falo isso porque eu não tive. Talvez se eu tivesse essa consciência, eu teria conseguido mais coisas. Mas por isso que eu falo assim, quando eu caí em mim, que eu falei, putz, com o que eu quero gastar dinheiro? Primeira coisa que eu investi foi em viajar. Viajar sozinha, pegar minha mochila, fazer mochilão, ia lá, sei lá, pra Argentina, pro Peru, pra Machu Picchu. Fui lá, peguei a mochila porque eu falei assim, gente, investir em coisas que vão agregar, né? Falei, porque você vai gastar... Eu falo pra eles, a roupa que vocês estão usando hoje, daqui a um ano vocês não vão querer. Porque já usou tanto essa roupa, você não vai querer. Daqui a meses. Né? Eu ainda brinco, gente, sim, eu vou com a mesma roupa. Já me viram com essa roupa, eu vou estar com ela. Mas isso foi um trabalho que eu fui fazendo comigo, muito estudo, muito ao longo dos anos. Porque eu já fui essa pessoa consumista, né? Enfim, e as crianças são, né? Elas gostam. Hoje em dia, a criançada vê ali a ReHap, o olho brilha, né? Não importa o que tem no pacote, o pacote é amarelo. Mas mesmo que não tenha uma educação financeira correta dentro dos colégios, né? Porque quem seria o professor? Que área que ele tinha que se formar para ser... Educador financeiro? Seria ser um economista? Não, matemática talvez. Matemática, né? Já ajudaria? Sim. Então, não é tão difícil de inserir. Não, tem matemática financeira, né? Lá na escola, o 5º ano, os pequenos eles têm, né? Com a professora de 4º, 5º ano. Então, eles têm, conforme eles vão fazer atividade, eles ganham dinheirinho. E aí, dependendo da atividade, vai ganhar lá o valor. E eles têm, tipo, uma lojinha que as professoras montam, né? Então, você quer ganhar o estojo de pelinho. Então, você tem que juntar tanto de dinheirinho. Então, eles já vão entendendo de troco. Mas se eu gastar aqui com um monte de lápis, eu não vou conseguir estojo. Então, isso lá tem desde pequeno. E, na verdade, os pais podem fazer isso. Sim. Educar os seus filhos. Só o fator de você colocar só essa frase na mente do seu filho, nunca gaste acima do quanto você ganha. Já ia ser 90%. Afirmação, já vai fazer esse mantra, né? Nunca gaste mais do que você ganha. Sempre gaste 2/3. Sabe qual é a preocupação? Que agora eu vejo uma leva de pais que são esses adolescentes hoje gastadores. E aí, o que vai ser dessas crianças, né? Essas novas crianças que virão? E é isso, a gente tem que fazer nossa parte. Vamos, né? Vamos fazer o nosso papel. Não é você educa o seu filho, eu educo o meu, né? E aí a gente vê lá na frente o que é a mesma coisa ensinar ciências. Como é que eu vou fazer para eles gostarem de ciências, né? Eu ainda brinco com eles. Eles falam, tia, tem alguma coisa que a senhora ensina que a senhora não gosta? Eu penso, tem um monte, né? Porque tem assuntos realmente que eu não gosto muito de falar. Assim, não é minha praia. Mas eu falo para eles, vocês nunca vão saber. Por quê? Porque são as aulas que eu mais estou feliz dando, que eu vou chegar lá e vai ser a aula mais dinâmica, mal saber eles que eu faço isso por mim também, para aparecer. Que eu vou procurar dar o meu melhor ali. É muito particular, eu não gostar de determinado assunto, mas pode ser que outras crianças gostem, e aí eu chegar lá, gente, hoje vamos falar disso, e aí vai desestimular.
Então, eu falo que são as aulas mais animadas, mal sabe. Agora eu contei meu segredo, todo mundo vai saber meu segredo das aulas mais animadas. Sabe. Quando ela chegar animadona, fala, essa. Vai ter que ser agora animada eternamente em nível 100 pra ninguém não perceber nada. Mas ainda assim, com todos esses percalços, não desistir da educação não é uma opção mesmo, por enquanto. Eu gosto muito. Eu acho que nada tira... Assim, acho que a primeira vez que eu falei, caramba, eu tô no caminho certo, é você chegar numa aula de ciências, por exemplo, colocar um microscópio na frente do aluno, você vê assim, o olho dele brilhando de ter a oportunidade de ver aquilo ali que é tão... magia, a magia. E vou falar... E acontece. A gente, claro, tem nossos problemas na sala de aula, a gente tem, né? A educação não é fácil no Brasil, mas a gente não é incentivado. O tempo inteiro a gente escuta, tia, mas professor ganha pouco, né? Meu pai fala pra não ser professor, não. Aí fico pensando, coitado dos seus filhos, então, né? Se todo mundo desiste de ser professor, quem vai te ensinar? A inteligência artificial? Vamos voltar pro tempo das cavernas. A inteligência artificial? Falei, quero ver a inteligência artificial, na hora de corrigir sua prova, considerar 0,25, não te dar um xão errado. Porque a gente entende, por ser humano... A gente tem a misericórdia. O que ele quis dizer. Às vezes a criança não soube expressar com a palavra ali escrito, mas a gente... não, ele quis dizer, então não vamos dar certo, mas também não vou dar 0. Então, assim, falei, isso a inteligência artificial não vai rolar. Ou ou não é. Ou não é. Né? Então, assim, ela não tem sentimento. Não tem essa humanidade, ela não vai ter a malemolência do ser humano. E eu falo isso pra eles. Então, assim, precisa do professor. E sempre vai precisar. A vida inteira. A vida inteira. Até quando durar, vai ter que ter professor. E eu falei, a gente não sabe de tudo sempre, né? Eu fico muito feliz quando os alunos apresentam trabalhos, eles até apresentaram um trabalho essa semana. E a gente aprende, né, com eles. Eu falei, gente, que maravilha. Você aprender, mesmo sendo professor, aprender uma coisa nova com os alunos. Eu falo, gente, hoje eu fui Essa geração aluna. de hoje, ela é muito inteligente. Muito. É que ela é acomodada, a grande maioria. Mas eles podem ganhar o mundo facilmente, cara, celular, com a internet. Né? Então, você vai lá no trabalho e fala, fonte, Luzia, que é a inteligência artificial do WhatsApp, chat GPT. Eles não pensam muito. Então, a ideia é você passar atividades com que eles desenvolvam esse raciocínio. Vão usar a internet como apoio, mas depende deles para escrever a resposta, para poder elaborar o trabalho, para poder fazer funcionar, porque é uma geração muito inteligente mesmo. Muito. Às vezes os bebezinhos já com o dedinho assim, né? Para passar a tela já, né? Não sabe nem andar, mas o dedinho tá aqui, ó, para passar a tela. Meu filho vai fazer 18, ele já tava assim, com o bebezinho? Então, já sabe, né? Eles são observadores, imagina né? Agora a gente acha que a criança não tá agora. observando, a criança tá observando tudo. Né? Ô, Michele, tu também fez... Alguma resenha, Michele? Alguma... furiosa que tu passou? Resenha, tem alguma? De professor, como até estagiária, tem algumas, né? Assim, por exemplo, os alunos perguntaram, tia, vai ser ao vivo? Eu falei, não vai ser ao vivo. Porque senão a gente ia entrar e cobrar as histórias que a senhora conta aí na sala de aula. Aí. Que sempre é com um amigo meu, nunca... mas todas foram comigo. Mas a gente, eu tenho um amigo, você não sabe, eu tenho um amigo, eles cobram, né? Histórias de infância, que... Tem uma história que eles adoram, e eles sempre pedem pra repetir, é tão bonitinho, eu gosto, né? Que eles lembram e pedem pra repetir, né? Por mais que é o professor se lascando na vida. Que eu falo que eu tava minha avó morava no interior do Rio de Janeiro, e o pedreiro tava lá reformando a casa dela, construindo a fossa, né? Enfim. E ele tampou com um jornal, sei lá que raio que ele... Eu cheguei da escola feliz, né? Da vida, olhei aquele jornal no chão, mas eu pulei com os 2 pés. Pulou com gosto. Com gosto. E aí minha mãe fechando o portão, saiu correndo, porque ela me puxou pelos cabelos. Ela tinha cabelo comprido, me puxou porque eu tava dentro da fossa. E eles tinham fossa de quê? Eu falei, gente, o que tem dentro de uma fossa? Eles, não pode ser. Eu falei, aquele cheirinho gostoso. E aí eu falei, gente, no auge dos meus 8 anos, eu ainda saí correndo pelo quintal, que eu não sabia o que era. Mãe, peguei AIDS. Ó que louca. Isso falava na TV. Mãe, peguei AIDS, peguei. Também cala a boca, menina. Ela não sabia se me limpava, se me pegava, ou se mandava calar a boca, se me batia. Não sabia se batia na boca, se dizia... Então que eu peguei AIDS, e aí vai minha avó me dar banho de álcool, olha, mas tem esses assim. No horto, com os bichos também. Então, a gente era meio ousado, né? Tava lá, eu lá parindo, a gente saía correndo, agachava do lado, tirava foto e saía correndo de volta. Paparazzi, É fã. Mas a gente tem essas resenhas, assim, sala de aula, Lá no horto tinha uma arara vermelha. Que era do quartel. Tu lembra? Lembro, Careca, o nome dela. Careca. Ó, respeito. Sabe o que ela fez? Eu levei a Carla, a minha irmã pequena. Ela foi e colocou a cara na grade.
Tomou uma só. Mas o leão do outro fazia isso. Na cara. Lá tinha um casal de leões na época. O leão sempre foi muito bonzinho, macho, na GAN, né? E aí a leoa fêmea, no ala, ela via as creches lá, e aí ela ficava dando de lado pro outro. Porque gato é diferente, né? O cachorro se abana o rabo, tá feliz. O gato se abana o rabo, tá estressado. Ah, então, estresse. E ela ficava de um lado pro outro balançando. O cara tem gato há 20 anos e não sabe. E ela olhando as crianças, eu falei, nossa, deve estar imaginando elas ali na mesa, né? E aí o leão, e as criancinhas, leão, né? No vidro, porque de dia o leão dorme. Então, muitas vezes o povo chegava lá, ele tava dormindo, as crianças queriam ver o leão. Quer se 10 movimentar, horas da manhã, aí ele ia. Quer ver o leão rugir. Aquela rajada. De costas, ele virava assim, tinha uma parte do recinto que era grade, não era vidro. Só jateada, mano. Era um jato nas crianças. E a professora falou, gente, você quer que eu faça Voltava o quê? com a cara toda melada. Assim, eu não julgo a atitude dele, não. Você imagina ele, que leão. Só quer dormir, o bicho, meu. Tu não me pediu pra mim me levantar? Tô levantando. Levantou. E ainda te deu um prêmio. E aí a gente tem essas, né, da leoa super brava, a gente tá lá varrendo, e ela era dissimulada, a gente brincava dessa leoa. Você tinha a portinha assim, que dava acesso à parte aberta do recinto, então a gente tava do lado de cá varrendo, e tinha a porta com uma gradezinha desse tamanho, pois ela subiu, ficou em pé, enfiou a garra assim, e puxou a estagiária assim, ó, pela cabeça. Oh, yeah. É que a menina, acho que o meu olho deve ter saltado, porque a estagiária na hora a gente se olhou e ela agachou, então só pegou aqui e arranhou ela. Mas ela ia pegar. Se pega. Mas você vê aqui, que ela foi de mansinho, ela levantou na porta. Eles não fazem barulho, né? Que eles são que nem gato. Eles não fazem barulho. A gente tem. E tem os bichos, gente, eles são excêntricos, né? Tem bicho que não gosta de mulher. Eles têm a personalidade. Macaco que não gosta de mulher. Então você passava, arrancava tufo do cabelo. Tem macaco pornográfico, né? Que eles gostam de fazer. É o que mais tem, é o que mais tem. Como é que pode, rapaz? Existe mesmo, tem. Como é que pode? Teve já casos A gente não ensina, óbvio. Né? Mas assim, por exemplo... Mas parece que ensina, né? De sacanagem. Puxou a fralda do bebê, macaco prego. E aí você tinha um laguinho assim pra eles. Pois ela pegava a fralda que caiu no chão e sujou. Ela lá esfregava na pedra, molhava na água e batia assim na pedra. Eu falei, gente, já tá lavando roupa. Quem ensina? Caraca. Ela fazia. Pegava, ó, como eles observam, jogava um cigarro, ele colocava direto na boca. Você entendeu? Eles observam. Mas é de observar as pessoas fumando as pessoas, ali, né? Que loucura. Mas ia lavar. Quem lavava a fralda então, na frente do macaco? A ideia, quando o animal chega no zoológico, é a gente condicionar eles. Claro, a gente não pode ter... Hoje em dia, lógico, é proibido levar qualquer bicho pra casa, né? A gente tá falando de anos 2000, né, gente? Então, mas condicionar eles para poder permitir que a nossa entrada, né, no recinto, para poder medicar. Ou então, o leão mesmo, tinha um estagiário que ele assoviava, ele vinha... E já deixava mexer, passar pomada, colocar o remédio na... Sim, que legal. Então, assim, não é um adestramento. Mas é um costume mas dele. É um condicionamento, né? A gente chama de condicionamento animal. Então a gente precisava desse condicionamento para poder facilitar o tratamento. Porque assim, não tem como ele voltar. Nasce no cativeiro, ninguém ia jogar ele lá na África de novo. Então... Lá na Alfaia, tinha uns caras que era condicionado pelo Emerson. Tinha. Não é? Não era? A tropinha do Emerson? Fazia tudo que ele pedia. O Emerson era o cara mais querido da rua. Então ele tinha ali um certo comando, entre aspas. Não, ele tinha total comando ali contra alguns ali. Todo mundo amava o cara. Ah, que legal. Esse sempre tem, né? Sim, mas sempre tem nos macacos tem o líder, né? Que é o mais velho. Ele era o leão sem juba. Gente, eu vou falar, é fantástico. Você estudar hierarquia. Eles dentro de um recinto tem hierarquia. Ele escolhe quem vai ser o vigia, que vai passar a noite toda acordado olhando. Tem o saco de pancada, tem aquele ali que é o rejeitado. Quem era na Alfaia? Tinha alguns ali. Tinha alguns? Então você tinha. Então, assim, é legal, né? É bacana. Eu sou apaixonada, gente. Sherry, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A última. Vamos lá. Tu trabalhou também num projeto social da Mackenzie. Fala pra gente como é que foi esse projeto. Gente, que delícia. Uma escola de velejadores, tudo a ver comigo. Tivemos um velejador aqui, hein? Teve um velejador. Era o projeto social da Mackenzie, chamava Marvip Educacional. Então, o foco era a vela, então era para crianças, né, com uma renda mais baixa. Mas a gente tinha... eu entrei lá dando aula de educação ambiental. E aí, em outro período, eles tinham aula de vela, de carpintaria naval.
Gente, eu vou falar, foi um período fantástico. Velejou? Eu velejei, assim, né? Velejei. Me afoguei com o barco na cintura, virou o barco. O aluno falou assim, tia, levanta, tá na cintura a água. E eu me afogando lá, né? Mas tudo certo. Participei de competição com ele. Achou que tava no Titanic? Achei que tava. Eu tava assim, Jack, leva. Mais uma resenha boa aí, tá vendo? E aí, fantástico, assim, muitos nem saíram de São Vicente. Mal tinham ido pra Santos. E a gente viajava para muitos lugares. Então a gente foi competir na Escola Naval no Rio de Janeiro. E a gente ficava hospedada dentro da Marinha, que para eles era uma... E era tudo pago pelo projeto, né? Então a gente ia para Ilhabela, competição de vela. Ilhabela, que é uma das mais conhecidas do Brasil. E lá, e vamos combinar, né? Vela é um esporte elitizado. A gente chegava lá com educação ambiental e eles só lá, dom. Mas eu deixava eles serem felizes ali, e aí eles competiam. E eram muitos troféus. Foi uma época tão feliz de ver, assim, só que eu saí porque eu pagava pra trabalhar, né, gente? Porque eles passavam o dia inteiro lá comigo, que não tinha o que comer em casa. Aí depois eu passei a coordenar o projeto, então eu tinha que sair de lá à noite, porque à noite tinha aula de informática e EJA, né? E é para alfabetização de adultos. E aí, pode ficar aqui até a hora de fechar? Pode. Você não vai pra casa? Não. Aí só que não tinha janta à noite, né, lá. Aí eu falei, tá bom, vamos pedir uma pizza? Vamos. Então tinha aluno que, por exemplo, nunca tinha tido festa de aniversário, a gente fazia festinha, mas aí ia, né, do bolso do professor ali, né? E aí... Só Deus sabe, é o sacrifício. E aí meio que a Mackenzie também diminuiu a verba, aí eles foram, tipo, os salários tinham que diminuir, então eles começaram a aproveitar algumas pessoas que já estavam, que já eram da comunidade ali há mais tempo, e aí começaram a mandar o pessoal embora. E aí, depois de 4 anos, eu fui mandada embora. Mas assim, gente, a gente viajava todo ano, eles davam tudo. Aproveitou. Era a coisa mais linda, ver eles velejando. Foi, a gente é amigo até hoje, de muitos. Há quantos anos foi isso? Eu saí de lá em 2012. Tu fica entregando ela toda hora. Não quantos anos, mas as pessoas fazem o cálculo. Ó, 17 anos formado, pai, eu não ligo. Eu saí de lá em 2012. Tá bem resolvida com a idade, cheguei lá em 2009 e saí em 2012. Então foi até que recente, 12 anos. Foi muito legal. Michele, muito legal. O papo tá interessante. A gente quer te agradecer já de antemão. De saber um pouquinho mais da tua história. Muito bacana. Eu vou fazer o bate-alfa. Oh, meu Deus. Isso aí você não falou. Ele nunca fala. O Anderson falou a mesma coisa. Ele olhou pra mim, arregalou um olhão, deu calma. Bate-alfa, eu vou fazer uma pergunta, tu responde reto e direto, né? Pode deixar. Pragmático, pra gente saber o que se passa, né? Na cabeça dela. Não tem aquela... O que se passa na cabeça dele? Tem uma música do Fábio Júnior, né? O que será que se passa? Acho que é isso. É isso mesmo. Um sentido da vida. Um sentido da vida hoje, eu acho que minha família. Não tenho filhos, então acho que minha família hoje É o teu alicerce. Meu alicerce. Algo que você perdeu em algum momento da sua vida, certo, mas que você recuperou. Que eu recuperei, eu acho que um pouco da fé do futuro. Então, eu acho que hoje, vendo meus alunos, eu tendo um pouco mais de maturidade para passar algumas coisas, eu acho que tá ruim, mas vai ficar bom aí. Mas tá bom. Mas tá ruim o planeta. Eu acho que eu não perdi a fé na humanidade ainda, de verdade. Embora, mas eu não perdi, não. Eu sou uma pessoa muito otimista. Tem muita gente boa ainda. Tem, então. Se eu colocasse você numa sala com pessoas que já passaram por sua vida, quem você abraçaria primeiro? A minha avó. Sem dúvida, minha avó. Já te salvou de alguma furiosa? Minha avó era a minha melhor amiga. Vó é vó, né? Vó é vovó. Comida da vovó é delícia, tudo é delícia. Tudo. Um projeto que gostaria de realizar? Um projeto que eu gostaria de realizar? Eu gostaria de ser mãe. Acho que ainda dá tempo, eu acho. É só ir treinando. Vai treinando. Ramon, tá estudando? Vai treinando. É uma coisa que eu gostaria de ser mãe. Mas tem alguma coisa física que impede? Eu já perdi 4 bebês. Tá. Mas, assim, é uma coisa que eu gostaria, mas também hoje em dia, se não vir, se não der certo, tá tudo bem. Já estou resolvida com essa história também. Mas acho que deve ser muito legal. Essas 4 perdas foram significativas para você, né? Porque a pessoa chora, né? Tem tudo esperado, seja pequenininho ou já no meio do caminho, a mãe se sente muito... E talvez
talvez haja internamente uma culpa. Que isso possa impedir muito outros yoga processos. Trabalhar isso na minha vida, né? A minha terapia é minha aula de yoga. Isso aí. É se perdoar porque não depende da Hoje gente, em dia né? eu não sinto mais essa culpa, não sinto mais. Pra mim é um assunto muito resolvido. Então, assim, se não der certo, tá tudo bem. Já tive meu luto, e é isso, porque a vida segue. E vida que segue, gente tem que seguir, é isso que eu falo, né? A gente tem que seguir com a vida. Fica marcado, cicatriz, né? Isso aí não se apaga, mas... Eu sou grata por ter vivido, por ter sentido, ter tido esse sentimento, mas a vida precisa seguir, as pessoas não entendem, né? A vida não dá... Ficar em depressão, não. Bacana. Se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha aprendido a nadar. Não sei nadar. A bióloga não sabe Somos nadar. dois. Não sei nadar. Por isso que ficou atordoada lá quando caiu lá. Foi. Já me afoguei várias vezes com água na cintura, gente. Já, da primeira. Um desejo? Um desejo? Viajar mais, sabia? A gente trabalha muito, né? E o professor leva trabalho pra casa, né? Ô, Michele, aí você humilha, porque vocês têm 2 férias no ano. Uma férias e um recesso, é diferente. Uma férias e um recesso. Claro que é diferente. É diferente. Mas eu vou falar, e os dias sem trabalho é sem trabalho. A gente é adulto, amigo, a gente é adulto. Chega essas férias de final do ano, é FC de Natal, é presente de Natal. Quem é a profissão que tem o recesso e coisa, a não ser funcionário público? Qual é a profissão que leva trabalho pra casa? Nossa, eu vou falar um negócio, mas eu sou a favor das pessoas terem. Não, isso é verdade. Vocês trabalham em casa, corrigem prova, essas coisas, e não são remunerados, isso é verdade. Não, mas eu sou a favor, sabe? Porque se o professor, e eu acho que isso se aplica a outras profissões, se a gente não tivesse esses 2 recessos, vou te falar, a gente fica maluco. A gente pira. A nossa cabeça, sim, você deita, ela tá ali, ó. Não, eu não tô falando que não é necessário. O que eu tô falando é que vocês têm um privilégio. Não tô falando que é necessário. Para a nossa saúde mental. Tendo 2, o povo já tá afastado, tem um monte de afastado. Então, é muito estressante. Ainda mais quando você encontra aqueles Denis Pimentinha. Tem alguns, hein? Alguns. Um som. Um som? Pô, eu sou bióloga, né? Eu gosto de reggae. E MPB. Reggae sem o cannabis. Sem o cannabis, sem o atrativo. Eu não sei mais nova, agora mais velha do que não vou usar, né, gente? A gente já não usou mais novo, vai usar agora mais velho. Certo, Um sentimento ou atitude humana que você não aceita. Que eu não aceito? Ingratidão. Algo que te faz sair do sério? Fazer perder meu tempo. Meu tempo é muito... Eu dou muito valor ao meu tempo. Alunos, não façam ela ficar te ensinando e perdendo tempo. Mas eu falo isso pra eles. Presta atenção. Presta atenção que ela pode bombar. Não faz perder meu tempo, porque eu não consigo recuperar depois. Um livramento? Um livramento... Vou dar uma de Bruna Marquezine e dar risada. Tem alguns livramentos que acontecem. Teve. Hoje tá tudo certo, mas já teve alguns livramentos, tá tudo bem. E graças a Deus. Graças a Deus. Quem pegou a referência, pegou. Quem se doeu, se doeu. Provavelmente quem se doeu. Uma pessoa pra sumir e uma pessoa pra trazer de volta. Pra trazer de volta... A vovó. A vovó. Agora, pra assumir, eu acho que quem gosta de enganar o outro, quem é aproveitador, né? Quem se aproveita da fé, da ingenuidade das pessoas, os dissimulados. Os dissimulados, é uma pessoa que não tem caráter, né? Você está claramente se aproveitando da ingenuidade, da confiança do outro, meu Deus do céu. Um amigo? Um amigo? Gente, eu não posso citar nomes. Deus é muito bom comigo, eu tenho muitos melhores amigos. Mas um amigo hoje, de verdade, meu marido. Mais próximo, né? Ele é muito... A gente acha que, acima de tudo, a gente é muito, muito, muito parceiro. Muito, legal. muito. Bacana. Isso é muito importante. A gente é muito parceiro. O que eu mais preciso... O que eu mais preciso? 3 férias aí. 2 horas. Mentira. O que eu mais preciso? Aí, pessoal. O que eu mais preciso, eu vou falar, acho que agora que a gente já passou dos 40, saúde, né? Pra aproveitar o que tem ainda. Pela frente. Saúde. Eu preciso de saúde mesmo. 3 férias. Podia ser, Um sonho, 3 férias. Pô de alfa é? Ai, gente, é muito divertido. Eu não tava apreensiva, porque eu conheço o Luciano, então eu sei como é que é. Eu assisto, tá, gente? Tu assiste? É inscrita da Joinha? Eu sou inscrita, eu assisto. Bom, calma. Assisto os vídeos dele, eu assisto. E é muito pô de alfa, é o que todo mundo fala mesmo. É muito leve, é tão rápido que eu tinha tanta coisa que eu achei que eu ia falar e não falei. Mas vai ter a parte 2 depois. Tem a parte 2, gente. Eu sou tagarela, eu falei...
E a Michele? A Michele, ela é? É uma pessoa muito alegre. Acho que mesmo com os tropeços aí, durante a nossa caminhada, a nossa jornada, eu acho que eu sou uma pessoa muito alegre, muito otimista. Pra mim sempre vai dar, tá tudo bem. Essa frase é clichê, mas tá tudo bem mesmo, vai ficar tudo bem, gente. Você é aquela que, quando acontece o problema, não se desespera, tenta corrigir ali e tal, e vamos... Sim, trabalhei muito esse sentimento. Mas eu sempre fui uma pessoa muito otimista. Nunca acreditei no lado ruim. Eu sei que existe, mas o lado bom eu acho que sempre vai prevalecer, né? Quer mandar um beijo, um abraço pessoal? Se você não mandar um beijo para os meus alunos, eles me matam. Eles fazem greve de aula. Alô, eles vão galera, fazer greve. Colégio Apoio, Colégio Líder, Ramon, Raquel, minha família linda. Beijo, obrigado por tudo, gente. Luciano, quer fazer o ressalve? Agradecer a presença, a confiança da Michele aí, né? Pô, brigadão aí, muita história para contar, foi bem legal, já te conheço há um bom tempo. Foi muito legal, obrigado mesmo, Michele. Imagina, gente, eu que agradeço a oportunidade. E é isso, gente. Obrigada, vamos que vamos. A vida segue. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e até lá. Obrigada. Pique Jornal Nacional.